de novo e sempre a mesma história, né? É muito desagradável essa história de... Eu vejo isso com uma frequência absurda. Eu fui trocada, eu fui traída, largada e abandonada. Bom, obviamente que não é nada gostoso, não é agradável, não é saudável, não é absolutamente nada disso ser vítima, enfim, eu vou trocar a palavra vítima, mas estar envolvida aí numa traição. Obviamente que isto é assim de lascar tudo, mas vamos entender alguns pontos. Primeiro, todo mundo sabe que traição, eu não estou dizendo que é certo, nem que é errado, nem que é absolutamente nada, mas todo mundo sabe que traição é uma realidade, estampada aí, né, em todas as camadas sociais. Então eu falo que a traição, a infidelidade, ela é muito democrática, não vê classe social, não vê idade, não vê papel assinado, não vê absolutamente nada. É uma realidade, é democrática, acontece, as estatísticas estão aí, os números são altíssimos. Então não é uma novidade, nossa. Então, não estou dizendo, como eu disse, não estou dizendo que é certo, nem que é errado, nem que tem que aceitar, nem que não tem que aceitar, nem que tem que perdoar, não perdoar. Cada um que faça aí estabeleça os seus critérios e depois veja aí o que quer fazer ou o que dá para fazer. O que eu estou querendo levantar é o outro lado da história. Se é uma realidade, obviamente, pode acontecer, não estou dizendo que vai, eu estou dizendo que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, tem algumas situações, independente de ser caso de infidelidade ou não, que eu sempre pergunto o seguinte: a pessoa chega toda machucada, toda chorosa, levanta algumas questões e eu falo o seguinte: o que de pior pode lhe acontecer? E aqui eu também vou traçar esse paralelo no o que de pior pode acontecer. Se é uma realidade estampada aí na sociedade, eu me torno uma pessoa adulta, me relaciono, me envolvo, caso, vou morar junto, enfim. E aí eu sei que isto pode acontecer comigo. Eu não vou criar aquele, né, não vou me fazer personagem de uma linda história de contos de fada, e achar que eu vou ser a única pessoa no mundo que estou de fato isenta de que isso aconteça comigo. Então, tudo começa da seguinte questão: como é que eu entendo a questão da infidelidade? Se eu entender que isto nunca vai acontecer comigo, se um dia vir a acontecer, eu vou ter um determinado resultado ali das minhas emoções, dos meus critérios, de como eu construí isso. Obviamente que vai ficar mal, mas não vai se afundar, muito provavelmente. Agora, se eu achar que não, comigo isto não acontece, acontece com todo mundo, mas comigo não existe a menor chance disso acontecer, aí eu já começo a traçar uma outra possibilidade se um dia vir a acontecer. Tudo começa antes, até mesmo
de entrar num relacionamento com quem quer que seja. Tudo começa quando a gente olha e entende que é uma realidade e que todos nós, homens, mulheres, jovens há mais tempo, pode estar nessa situação. Quando eu entendo que existe todo esse leque de possibilidade, o que eu entendo? Lá na frente eu não vou entender que eu fui abandonada e falar e sentir como se eu fosse um brinquedo velho. Entendeu? Porque quando eu me sinto abandonada, largada, como se eu fosse um sapato usado que a pessoa não quer mais e ela trocou por um mais novo, mais bonito, eu vou ficar muito mal. Agora, se eu entender as múltiplas situações em que existe a infidelidade, os diversos e múltiplos casos e situações de infidelidade, vou ficar mal, obviamente, mas não vou achar que eu sou, sabe, que eu não tenho valor nenhum como pessoa, como mulher, como parceira, mas entender também, muitas vezes a infidelidade, ela chega ao fim, ela é paralela, né? Ela acontece simultânea ali com o fim do relacionamento, e outras vezes existe a traição, mas não chegou ao fim ainda o casamento, o relacionamento, que são situações diferentes. Agora, se eu entender, nossa, olha só, fui trocada, ou eu fui abandonada, ou ele mentiu pra mim, e colocar 1000 situações, também é uma situação que a gente vai ter que ter um olhar para isso tudo. Então, como é que a gente está construindo isso? E como eu falei, né? Como eu falo e como eu falei, antes de entrar num relacionamento. Porque ser traída não depende de uma escolha nossa. Nenhuma escolha, obviamente, ninguém escolheria isso. Nenhuma escolha, nenhuma atitude, nenhuma decisão que cabe a nós. Portanto, eu não posso decidir absolutamente nada sobre o posicionamento do outro, mas eu posso decidir o que eu vou fazer a partir do que aconteceu. Como tem lá, né, como Sartre diz mais ou menos o seguinte: não importa o que fizeram com você, mas o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. O que você vai fazer? Eu falo sempre, dons, né? Aquele choque de realidade. E aí que entra mais ou menos, né, a frase nesse contexto de o que de pior pode lhe acontecer. Né? E a outra frase que eu falo muito: meu amor, como é que você vai sair disso? O que você pensa? Qual é o próximo passo? Qual é o plano B agora? Porque traída, você já está. Pode chorar, pode espernear, pode fazer tudo e tudo é válido. Coloca pra fora mesmo, sabe? Faz lá o que achar que deve. Mas não vai mudar a realidade de ser uma pessoa traída. Mas sim, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Então, não vai mudar a realidade. Traída você já está. E a partir de agora, o que de pior pode lhe acontecer? E todas as várias possibilidades que você tem para lidar com esta situação. Então é sobre isso.
Então, se colocar nesse papel de... E é antes, né? Como eu disse. Porque na hora que dá essa situação toda, você fala, nossa, e agora? Aí fica tudo 1000 vezes mais difícil mesmo. Mas quando você diz assim, você acredita nisso, eu fui abandonada, eu fui largada, eu fui trocada. Isso faz toda a diferença, entender desse jeito. Você não foi largada num canto, sabe? Largada no sentido de esquecida. Você não foi trocada, você não é uma roupa, você não é um carro, você não é um aparelho de celular para você ser trocada, né? Esse termo ele é muito pesado. E esse termo, quem usa, quem se apropria dele é a própria pessoa que está nessa situação, que se enxerga desse jeito. Então comece a pensar. Quando a gente pensa, por exemplo, olha a diferença. Eu fui trocada, eu fui largada, eu fui abandonada. O resultado destas reflexões, deste modo de pensar, é bem diferente daquela pessoa que diz assim, poxa, muito triste que aconteceu, lamentável, desagradável, enfim, 1000 questões aí, e você diz, mas eu entendo. Paciência, né? Bora lá, já chorei, já esperneei, já fiz de tudo, agora já desabafei, agora eu vou enxugar as lágrimas, levantar a cabeça e bola pra frente, virar a página na medida do possível, porque às vezes é uma coisa um pouco mais lenta, e eu vou seguir a minha vida, eu vou reconstruir a minha vida. A minha vida não acaba porque eu fui traída. E eu entendo que relacionamentos têm começo, meio e fim. E nem o fim nem sempre, né? Os fins tendem a ser tristes nessa situação, mas não o fim do mundo, não o fim da vida. Mas que relacionamentos têm começo, meio e fim. Este chegou ao fim, encerrou um ciclo, e daqui pra frente eu vou começar outro. Vou aprender, ver o que sobra, né? Sabe, a peneiragem ali, ver o que sobra, o que eu resgato, mas entender que acabou. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem no sentido de continua, a vida continua. Não tudo bem tudo bem, deixa pra lá, né? Eu deixo pra lá mesmo, que você tem que seguir. Mas não no sentido de fazendo pouco caso, isso que eu quero dizer. Enfim, é pensar nisso, que tudo fica muito mais fácil quando a gente pensa desse jeito, do que ficar pensando, fui largada, traída, abandonada, como um sapato velho que não serve mais, né? E o outro não te valorizou como você merecia, como você esperava, como você desejava, ou seja lá o que for, mas não é sobre o outro. Neste caso, neste ponto, nessa fase aí da história, não é sobre o outro, é sobre você. O outro não te valorizou, etc, etc, etc. Tá, já foi, né? Então, quem é que tem que se valorizar agora? Agora não, sempre, né? Quem é que tem que se valorizar, se colocar no valor, no lugar que acha, que pensa, que acredita que merece
e que deve estar. Não é o outro. Nunca é sobre o outro, mas sobre você. A responsabilidade, eu falo muito sobre isso. O outro não tem obrigação de te fazer feliz. Essa responsabilidade é sua. E neste momento, né, do término aí de um relacionamento, de um divórcio, de uma traição, a responsabilidade de continuar, né, vivendo, seguir a vida e buscar ser feliz ou mais feliz é toda sua e só sua. Então, pense nisso. Quais são as palavras que você está dizendo, né, a você? Então, tudo começa por aí. Certinho? Dói, é triste, nossa, é tudo de ruim. Mas acredite, porque é verdade. E eu te garanto que eu tô falando. Não estou falando, sabe, por teoria, por tese, como profissional. Aliás, eu estou falando como tudo isso. Por teoria, por tese, por literatura, por formação, pela área profissional, mas também, mas não, né? Mas também como pessoa, como mulher, como mulher mesmo, né? Que passei por essa mesma situação. Não me achei, eu fui trocada, largada, abandonada. Eu nunca pensei isso. Eu nunca pensei, nossa, meu Deus, eu fui largada, eu fui abandonada. Graças a Deus eu nunca pensei desta maneira. Mas, poxa, que pena que o casamento, o conto de fadas chegou ao fim, né? Bem entre aspas mesmo, porque não, não, menos com essa história de contos de fada, porque bem menos. Mas é óbvio, né, que a gente desmonta. Mas o bom da história, né, a informação boa é que a gente levanta, se reconstrói. E o interessante é que tudo depende de como a gente pensa. Mas a gente pode, nessa nova roupagem, a gente coloca tudo abaixo e começa de novo. E nesse segundo momento, a gente volta mais... Claro que depende de cada pessoa e como é que enxerga tudo isso que eu tô falando. Mas volta muito mais forte, muito melhor. Você já sabe um monte de outras coisas que você não sabia antes. Você já sabe onde errou, onde pecou, onde caiu, onde doeu, né? As cicatrizes estão ali para te lembrar sempre. Quando você estiver mais ou menos naquele caminho, você vai olhar a cicatriz, você vai falar, peraí, pausa, deixa eu, né, pensar de novo aqui, pensar melhor. Se eu for por aquele caminho, o resultado, eu já conheço esse resultado aí, então eu preciso mudar agora, né? Então a gente fica muito mais esperta, a gente fica muito mais... a gente ativa muitas outras questões, sabe? Inteligência emocional, tudo fica muito melhor. Então nem tudo é tão ruim assim. A
A gente também aprende com os tombos. Dá para aproveitar muita coisa. Aprender, né? Aproveitar no sentido de dá para aprender muitas coisas quando a gente cai. Não é só o tombo, mas o que foi que eu aprendi com o tombo. Então, é isso. Certinho, gente? Beijo, beijo.